Saudações a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha o canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje queremos meditar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 22. No Evangelho de hoje temos um contexto de conflito entre Jesus e lideranças judaicas. Esse Evangelho, ele reflete, na verdade, um contexto da própria comunidade de Mateus. Uma comunidade que, pelas características do Evangelho, podemos identificar como uma comunidade de cristãos de cultura judaica, nascidos no seio do judaísmo. Uma comunidade que está num processo agora de tensões com o judaísmo, porque a fé em Jesus como Messias e o Evangelho anunciado parecem estar gerando a ruptura entre essa comunidade que nasce dentro do próprio judaísmo, um movimento dentro do judaísmo, pós-Páscoa de Jesus, e as autoridades judaicas do seu tempo. Para as autoridades judaicas do seu tempo, essa comunidade vai sendo cada vez mais vista como uma comunidade cismática e herética. Uma comunidade que se separa e que professa uma fé que, para o judaísmo, é entendido como heresia. É nesse contexto que esse texto do Evangelho parece estar tentando trazer para a comunidade uma luz, uma reflexão, uma resposta de o que fazer nessa situação. Vamos então ao Evangelho. O evangelista, ele coloca então na boca de Jesus um discurso duro e de crítica forte contra as lideranças judaicas. Vamos identificar essas críticas. Primeiro, no texto, ele vai usar a estrutura dos ais, que são uma espécie de advertências, uma forma literária dos ais. Ele abre, ai de vós, ai de vós. E ele começa com o termo hipócritas. Ele chama então as lideranças judaicas de hipócritas. Por quê? Porque, primeiro, fecham o acesso ao reino. Por que fecham o acesso ao reino? Porque eles não reconhecem que Jesus é o Messias e que ele então realiza as esperanças de Israel e em Jesus o reino de Deus se inaugura na história. Eles não reconhecem isso. E não só não reconhecem, como impedem que outros reconheçam. Então eles fecham o reino. Nem eles entram, nem deixam que outros entrem. Segunda crítica, dentro desses hipócritas. Eles não só não deixam acessar o reino, mas também dão frutos de morte. De que forma? A imagem é, vão a todos os lugares e fazem todo o esforço possível para conseguir um convertido, e depois que a pessoa se converte, eles são capazes de tornar essa pessoa muito pior do que eles são. Ou seja, o evangelista faz uma crítica dura dizendo que os frutos do que eles anunciam, do que eles testemunham, é um fruto de morte, não de vida. Depois, um segundo momento da crítica, vem o tema da cegueira. Eles são chamados de cegos. Em dois momentos. Eles são guias cegos, primeiro, porque, como lideranças, deveriam saber guiar no caminho da verdade a comunidade judaica. Só que o evangelista vai dizer, como vocês se fecharam ao reino, como vocês recusam reconhecer em Jesus o Messias enviado de Deus, como vocês recusam a reconhecer o Evangelho de Jesus, então vocês não entendem para onde as Escrituras estão conduzindo. Consequentemente, vocês são cegos, guias que conduzem outras pessoas que não enxergam também. Guias cegos, guiando cegos. Então ele faz a crítica às lideranças que estão perdidas, justamente porque não reconhecem o Evangelho de Jesus. A segunda crítica da cegueira é eles são cegos porque também não compreendem o que é essencial, o que é fundamental, o que é importante, do que é secundário. E a imagem aqui é o que é mais importante. O altar, que santifica a oferta, ou a oferta que é colocada sobre o altar. Essas imagens que ele vai trabalhar
é a crítica, então, a dizer: vocês também são cegos porque não conseguem distinguir o que é realmente importante do que não é, o que é essencial do que não é. Então são cegos, guias cegos, perdidos. E enquanto não acolherem a luz do Evangelho de Jesus Cristo, continuarão assim. Veja, gente, essa crítica, então, ajuda a comunidade de Mateus a entender que nessa ruptura eles não precisam ter medo. Eles não estão perdendo nada nessa ruptura, se permanecerem na comunidade. Ao contrário, eles permanecerão fiéis à aliança. Eles permanecerão fiéis à lei. Porque em Jesus se cumpriu todas as promessas de Deus feitas a Israel. Aqueles que não aceitam, aqueles que rejeitam, representados aqui no Evangelho pelas lideranças judaicas, os fariseus e doutores da lei, eles é que estão perdidos, cegos, são hipócritas, insensatos. Eles é que não sabem para onde estão indo e não participam dessa alegria da realização das promessas. Então o Evangelho dá para a comunidade, de certo modo, por um lado, o conforto de que eles não estão perdendo, mas estão, ao contrário, permanecendo fiéis ao permanecerem na comunidade, nesse processo de ruptura. E, por outro lado, é uma crítica às lideranças judaicas que perseguem essa comunidade e que atacam essa comunidade e recusam escutar o anúncio do Evangelho que a comunidade cristã de Mateus apresenta. É um alerta também para nós, porque ao dizer isso, o evangelista também está olhando para a sua comunidade e dizendo para a igreja, para a comunidade: cuidado, porque também se nós não tivermos cuidado, se não permanecermos fiéis ao Evangelho, poderemos nos tornar como eles. E para nós, então, como comunidade cristã, comunidade a qual Mateus também fala por meio do seu Evangelho, somos convidados também a estarmos atentos, a permanecermos fiéis ao Evangelho de Jesus, a não nos tornarmos cegos e hipócritas, nos deixando levar pelo secundário e não percebendo o que é essencial, não sabendo reconhecer os sinais de Jesus e do Evangelho no mundo para poder testemunhá-lo no mundo e nos fechando a ele em uma visão muitas vezes estreita, legalista, né, e fundamentalista, como é o caso do Evangelho ao criticar as lideranças judaicas dos fariseus e doutores da lei. O Evangelho de hoje, então, irmãos e irmãs, nos ilumine, nos traga esse ânimo de sermos discípulos e discípulas de Jesus e permanecermos firmes no caminho do seu seguimento.